Romanos 5, nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Gostaria de orar com os irmãos mais uma vez. Peço que os irmãos curvem a cabeça. Nós teremos mais um momento de oração. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua casa. Pai, nós te louvamos por estes irmãos que desceram as águas do batismo e receberam do Senhor a justificação, ó Pai. Pai, nós te damos graças também, ó Pai, porque nós somos homens pecadores e não merecemos a tua graça e o teu favor, mas o Senhor, na tua infinita bondade, nos resgatou, nos salvou, nos libertou e nos deu uma chance de nova vida diante de ti, ó Pai. Assim, ó Pai amado, nós pedimos que o teu Espírito Santo visite os nossos corações nesta noite e que a tua palavra nos encha, Pai, de esperança e de certeza que somente o Senhor pode nos dar. Assim, ó Pai, nós oramos nesta noite com gratidão no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, Romanos capítulo 5, dos versos 1 a 11, o apóstolo Paulo, ele conclui os fundamentos da justificação que ele inicia no capítulo 3 e 4. E Paulo destaca aqui que por meio de Jesus Cristo, os crentes, as pessoas que estavam antes, debaixo da ira, elas são reconciliadas com Deus, obtendo assim paz e esperança. E que esta justificação, além de nos livrar de uma condenação futura, ela nos dá acesso à graça de Deus e à expectativa e esperança em relação à glória futura. Paulo, ele não apenas nos revela a profundidade da mensagem de Cristo, mas ele também nos convida a viver uma realidade que desafia a lógica do mundo. A de que os salvos em Cristo Jesus não apenas se gloriam na esperança da glória, mas também se gloriam nas tribulações. E ele diz que a tribulação produz perseverança, um caráter aprovado e uma esperança que não decepciona. Paulo também nos ajuda a compreender que o amor de Deus é tão grandioso que custou tudo para ele e nos foi dado quando nós não merecíamos absolutamente nada. Então nós podemos observar que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios também, no capítulo 2, ele diz que nós éramos, por natureza, merecedores da ira. E ele também já nos diz, em Romanos capítulo 1, verso 18,
que a ira de Deus é sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a ira de Deus é contra nós, que nós todos somos merecedores da ira de Deus. É importante também nós termos ciência de que a ira de Deus, ela não é um impulso de vingança ou uma retaliação passional, mas que a ira de Deus, ela é a expressão da sua justiça perfeita que se opõe ao pecado. Portanto, a ira de Deus, ela é baseada na sua lei, portanto, essa ira, ela é legal. Isso quer dizer, meus irmãos, que existe uma sentença contra nós. Nós somos passíveis de receber a punição justa. E Romanos 3, 23, também diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quer dizer que todos nós somos pecadores e todos nós somos merecedores da ira de Deus. E por causa do nosso pecado, nós estamos separados de Deus e merecemos o seu juízo. Isso quer dizer que todos nós falhamos em viver de acordo com os padrões perfeitos de Deus. Mas eu gostaria que os irmãos mantivessem a palavra de Deus aberta, porque no verso 1 de Romanos 5, o apóstolo Paulo, ele começa fazendo uma afirmação muito importante para nós. Ele diz que nós fomos justificados mediante a fé. E ser justificado significa que Deus, ele nos inocentou dos nossos pecados. E essa justificação, ela é um ato legal. Ela é um ato judicial de Deus. E nesse ato judicial, Deus declara que através do sacrifício e do preço pago por Jesus Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas em relação ao pecador. Pelo sacrifício do Senhor Jesus, tudo o que nós devíamos foi abolido. Isso quer dizer que Deus, com seu amor e a sua justiça, providenciou uma solução para nós. Jesus Cristo, sendo Deus e homem, ele viveu uma vida perfeita, uma vida sem pecado. E esse homem, Deus, viveu sem pecado, cumpriu toda a lei, e então ele morreu na cruz como um sacrifício pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço que nós deveríamos pagar. O preço que nós deveríamos pagar, mas que nós não tínhamos condição de pagar. O Senhor Jesus, ele absorveu a ira de Deus contra o pecado na cruz do Calvário. E ele fez uma troca divina. Os nossos pecados em Jesus e a justiça de Deus em nós. Ele que era justiça, se fez pecado. E nós que éramos pecadores, recebemos dele a justiça. Então agora, por causa da nossa fé em Jesus, Deus nos declara então justos. Nós somos declarados justos e sem culpa, não por aquilo que nós fazemos, mas exclusivamente por causa da nossa confiança em Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo afirma que nós somos justificados mediante a fé. Se você ler todo o capítulo 3 de Filipenses, você vai ver que o apóstolo Paulo fala a respeito das muitas qualificações que ele tinha. Ele fala que ele foi circuncidado no 8º dia, conforme a lei manda. Ele também fala que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, e que ele fazia parte também de um dos grupos mais zelosos da lei, que eram os fariseus, e que, de acordo com a lei, ele era uma pessoa
irrepreensível, e que ele também foi discípulo de um dos maiores mestres da época, ele foi discípulo de Gamaliel. Mas o apóstolo Paulo, ele conclui dizendo que a justificação não veio de nada disso. Ela não veio da lei ou da obediência dele, mas veio da fé em Jesus. Então agora nós, que fomos justificados mediante a fé, temos também paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode observar na palavra de Deus aí que está aberta com você. Isso quer dizer que até então existia uma guerra travada entre nós e Deus. Nós éramos inimigos de Deus, como está escrito aí no verso 10. Mas agora o apóstolo Paulo, ele nos apresenta a uma primeira realidade da nossa justificação, que por causa da nossa justificação, agora nós temos paz com Deus. E essa paz, ela significa que o Senhor, ele nos perdoou. Essa paz, ela significa perdão. Essa paz significa aceitação e reconciliação com Deus. E essa reconciliação, ela não é fruto do esforço humano. Essa reconciliação é um benefício que só é possível mediante a fé e fé no Filho de Deus, que morreu na cruz e desfez a inimizade entre nós e Deus. Ele reconciliou Deus e o homem. E por causa dessa fé que nós temos em Cristo, além da justificação e da paz com Deus, o apóstolo Paulo diz que agora também nós temos acesso à graça de Deus. Meus irmãos, e acesso à graça de Deus significa que agora nós temos liberdade com Deus, que agora, por causa desse sacrifício, dessa justificação, nós temos acesso ao desenvolvimento de um relacionamento com Deus. Por causa dessa justificação, nós podemos nos achegar ao trono da graça e desenvolver um relacionamento com Deus, algo que até então era impossível. E que por causa dessa justificação e dessa paz com Deus e desse acesso à graça de Deus, nós agora não estamos mais separados por causa do pecado. Isso acabou. Nós antes não tínhamos como nos aproximar de Deus, porque Deus é santo, justo, e nós, pelos nossos próprios esforços ou méritos, era impossível para nós. Isso porque a lei, ao invés de nos dar acesso, a lei apenas expunha a nossa incapacidade. A lei simplesmente expunha os nossos defeitos e a nossa impossibilidade de cumpri-la. Mas se você observar no verso 2, a palavra de Deus diz que por meio de Cristo temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Por meio de Cristo agora somos aceitos por Deus, somos apresentados como filhos, como herdeiros, como cidadãos do céu. Nós temos agora uma nova posição em Cristo, e isso resulta na possibilidade de que agora nós temos acesso à graça de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós podemos ir a Deus continuamente com os nossos pedidos, com os nossos problemas e até com os nossos fracassos, porque nós temos um Deus que nos ouve e nós temos um Deus que quer se relacionar conosco. E foi isso que o Senhor Jesus fez. Por meio da graça do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na presença de Deus e nos encontramos em segurança agora. O apóstolo Paulo, ele afirma que a justificação, além de nos livrar da condenação do pecado e de nos dar acesso à graça de Deus, ela também nos dá outro benefício. Observe no verso 2, ele diz que ela nos dá a esperança na glória.
E essa esperança na glória é uma alegria que nós temos, que o povo de Deus tem, uma alegria inspirada na certeza de que nós temos paz com Deus agora. E que os nossos pecados foram perdoados, e que eles foram justificados, e que nós não precisamos mais temer o futuro. E que agora a morte já não nos apavora mais, porque nós temos certeza de que nós estaremos com Deus. John Stott diz que a esperança cristã não é algo incerto, como as nossas esperanças comuns do dia a dia, mas é uma expectativa jubilosa e confiante que se baseia nas promessas de Deus. Ou seja, o objeto da nossa esperança é a glória de Deus. É o dia em que nós veremos o Senhor da glória face a face e que nós receberemos um corpo glorificado, e aquele dia em que a própria criação, que agora geme, será redimida do seu cativeiro. É o dia da vitória. É o dia que nós estaremos frente a frente com o nosso Deus, recebendo tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando, que agora nós temos esperança na glória, não só acesso à graça, para nos achegarmos a Deus neste presente momento, mas um acesso futuro, que nós ainda viveremos. Tanto era a confiança do apóstolo Paulo nessa verdade bíblica, que ele, no fim da sua vida, preso nas prisões romanas, na véspera do seu martírio, ele declara a seguinte expressão em 2 Timóteo 4, versos 6 e 8. E ele fala assim: está próximo o tempo da minha partida. No verso 8, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Isso quer dizer, meus irmãos, que em Cristo nós somos libertos do nosso passado. Nosso antigo registro de rebeldia, de pecado, de transgressão, agora ele é descartado e nós temos então paz com Deus. Nós somos libertos no presente para desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus. E um dia, com toda certeza, nós vamos experimentar a liberdade de viver na presença plena e impressionante da glória de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, nós também gloriamo-nos na esperança da glória. Verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós nos gloriamos na expectativa da glória, mas também nós nos gloriamos nas dificuldades. Parece um paradoxo muito grande, né? Você se gloriar nas suas dificuldades, nas tribulações. Mas Paulo não está dizendo que o cristão se alegra por causa das tribulações. Nós não somos masoquistas, né? Ninguém se alegra por ter problema. Mas o que ele está dizendo é que mesmo nos problemas nós podemos ser alegres. Não existe alegria nos problemas em si. Nós não nos gloriamos no sofrimento, ou por causa do sofrimento. Mas nós nos gloriamos pelos seus frutos, pelos seus resultados. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando que gloriar-se nas tribulações não é fingir que a dor não existe ou que o sofrimento é agradável. Pelo contrário, ele está falando de uma atitude de fé e de esperança, que reconhece que a glória não está na tribulação em si, mas que Deus opera por meio dela. Que Deus opera em nossas vidas através das tribulações, das dificuldades. E que as tribulações, na vida do salvo, na vida do crente, não vêm para destruí-lo, mas vêm para purificá-lo, para moldá-lo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E é por isso
que o apóstolo Paulo nos desafia a fazer algo surpreendente. Ele nos desafia a ter satisfação na tribulação, a nos gloriarmos na tribulação. Ele está ensinando para nós que, mesmo em meio às dificuldades, e embora as dificuldades sejam dolorosas, elas não são em vão. E que elas não vêm para nos derrubar, mas elas vêm para nos erguer. As tribulações são, na verdade, elas causam, na verdade, um amadurecimento espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. No verso 3, ele diz assim, que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é você continuar dando a resposta certa a Deus, mesmo em meio às tribulações. Você passa pelas tribulações e, ao invés de você murmurar, você entende que você deve guardar a fé e que elas vêm também por intermédio do Senhor Jesus, por intermédio do nosso Deus. O nosso Deus, Ele envia para nós tribulações para nos moldar. E ele continua no verso 4, falando que a perseverança produz experiência. E quando nós falamos de experiência nesse contexto, nós estamos nos referindo a um caráter provado, que é refinado pelas dificuldades. Essa experiência, ela é a aprovação que vem depois do teste. Você passa pela tribulação e você continua confiando em Deus, e essa tribulação vai proporcionar para nós um caráter aprovado por Deus. Então, essa aprovação vem depois de passarmos pelo teste, e é uma demonstração clara de fé genuína, de uma fé que não é frágil e que resiste às provações. E o resultado, meus irmãos, é que através dos problemas e das dificuldades, o povo de Deus amadurece. Você só tem um crente maduro depois que ele passa pelas provações. E quando nós passamos pelas provações, o apóstolo Paulo continua dizendo que nós desenvolvemos paciência, e que a paciência produz em nós um caráter aprovado. E quando nós temos um caráter aprovado, nós aprendemos a confiar profundamente em Deus, sabendo que Ele não nos abandona. E que a sua fidelidade é inabalável em nossas vidas. Então o apóstolo Paulo, ele conclui dizendo que a experiência produz esperança. E nós somos um povo da esperança. O povo de Deus é um povo que tem esperança. E essa esperança, esse caráter aprovado e a certeza de fidelidade, resulta em uma esperança que não se abala. Essa esperança não é uma esperança vaga, de que as coisas vão melhorar, mas é uma esperança de que nós vamos estar na glória com o Senhor. Essa esperança, então, ela é fundamentada no amor de Deus. Então, meus irmãos, o que nos permite encontrar glória e esperança nas tribulações é saber que Deus permanece conosco mesmo nos momentos mais difíceis. E todas as situações que nós passamos, o Senhor, Ele não nos abandona. E de acordo com o apóstolo Paulo, no verso 5, a certeza dessa esperança, ela é confirmada pelo fato de que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o apóstolo Paulo está falando aqui que esse amor de Deus, ele não é dado por gotas. Ele afirma que por intermédio do Espírito Santo, o amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações. E esse derramar do amor de Deus significa que esse amor de Deus, ele é abundante, generoso, que ele não se limita, ele é um amor que transborda. E porque esse amor transborda, o apóstolo Paulo, no verso 7, argumenta que nós, dificilmente, alguém morreria por um justo. Ele está falando aqui que, por uma pessoa boa, íntegra, honesta, respeitável,
talvez alguém até tenha coragem de morrer por ela. Mas o Senhor derrama o seu amor por nós, e Ele mostra a grandeza do seu amor, quando Ele derrama o seu amor aos que não merecem. Quando Ele derramou o sangue na cruz do Calvário pelos ímpios. E o apóstolo Paulo fala aqui no verso 8, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se pelo justo, pelo bom, não existe ninguém que morra, mas o Senhor nos ama e derramou o seu sangue quando nós éramos inimigos, quando nós éramos pecadores. E no verso 6, você pode observar na sua Bíblia, ele diz, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E embora nós fôssemos merecedores do juízo divino, na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo, Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer por nós. Mas Cristo não morreu por alguém que merecia o amor de Deus. Ao contrário, Paulo diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos fracos, quando éramos ímpios, quando éramos caídos. De acordo com John Stott, citando ele novamente, a intensidade do amor é medida, em parte, pelo preço que custou a dádiva ao seu doador, e em parte, por quando o beneficiário é digno ou não dessa doação. Quer dizer, quanto mais custa o presente ao doador, e quanto menos o receptor o merece, tanto maior demonstra ser esse mesmo amor. Ou seja, o amor ele é mais intenso e surpreendente quando custa muito para quem dá e não é merecido por quem o recebe. Esse amor custou muito para o Senhor. E nós não éramos merecedores. Existe uma pequena ilustração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre um presente merecido. E essa ilustração, ela diz o seguinte, que um pastor, ele sentiu a falta de um menino muito humilde, que frequentava a escola bíblica dominical. E depois de observar que esse menino estava faltando há 3 domingos consecutivos, esse pastor, com grande esforço, descobriu o endereço do menino, e esse menino morava em um morro muito alto, e esse pastor foi lá. E esse lugar era um lugar de difícil acesso, e quando o pastor chegou no portão da casa daquele menino, ele recebeu uma pedrada no rosto. E aí ele se machucou, e sangrando ele desceu o morro, foi fazer um curativo, e então ele comprou um presente para o menino. Ele comprou roupas novas para aquele menino. Então ele retornou à casa do menino, e deixou o presente, e reforçou o convite para que ele fosse para a escola dominical, e então ele partiu. No dia seguinte, alguém bate à porta da casa do pastor. O pastor foi atender, e ali tinha um homem e um menino com o presente na mão. E o homem falou, pastor, nós viemos devolver o presente que o senhor deixou. O menino não merece. Sabe quem foi que atirou a pedra no senhor? Foi ele. Ele não merece. A essa altura dos acontecimentos, o menino já estava chorando, o pastor perguntou, mas você não gostou do presente? Gostei sim, mas eu não mereço. Você não precisa do presente? Preciso sim, mas eu não mereço.
Aí o pastor falou para ele: mas eu dei esse presente a você, não porque você merece, mas porque você precisa dele. E o Senhor nos deu esse presente. Assim como o menino não merecia o presente por ter errado, nós e nossa humanidade também não merecíamos o favor de Deus. Nós não merecíamos, mas nós precisávamos. Nós não merecíamos. No entanto, o amor de Deus é incompreensível e tão incondicional que Ele nos alcança. Mesmo nós não sendo merecedores de forma alguma. Observem, meus irmãos, que o Senhor, Ele não esperou que nós nos tornássemos dignos. Ele nos amou quando nós éramos indignos, quando nós éramos inimigos dele. E se somos justificados pela obra de Jesus, nós podemos ter certeza também que nós seremos salvos da ira, por meio de Jesus. E é o que o apóstolo Paulo está falando, no verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. A ira de Deus que foi revelada do céu contra toda a impiedade e justiça dos homens, e que foi colocada sobre Jesus como um substituto no lugar do crente. Isso quer dizer que pela sua morte, nós fomos salvos e reconciliados com Deus. E que agora, pela sua vida depois da morte e ressurreição, nós seremos salvos da condenação futura. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se nós já fomos justificados pelo sangue de Cristo, com certeza nós seremos salvos da ira no dia do juízo. E dessa forma, Paulo passa da justificação à glória, ou seja, ele passa do que Deus tem feito por nós ao que Deus ainda fará por nós na consumação. E as promessas do Senhor são verdadeiras. E assim o apóstolo Paulo, ele conclui os frutos da justificação. No verso 10, afirmando que se Deus demonstrou um amor tão grande por nós, quando nós éramos inimigos, o que Ele não fará agora que nós somos amigos? Observe aí o verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O pastor e teólogo americano Francis Schaeffer, ele disse que, se quando éramos inimigos, Jesus morreu por nós, o que fará agora este Cristo vivo? A questão é que, se o amor de Deus e a morte de Cristo trouxeram justificação, o resultado desse amor é que nós podemos esperar agora um futuro glorioso com o nosso Deus. Meus irmãos, Cristo não foi apenas o nosso substituto na cruz, mas Ele é agora o nosso intercessor junto ao trono da graça. Mas que para nós experimentarmos essa vontade, essa verdade, nós devemos fazer como o pastor Maquil ministrou hoje, nesta manhã, em Romanos 6, que o cristão, que nós devemos morrer para o pecado e apresentar a Deus a nossa vida, os nossos corpos, como instrumento de justiça. Novamente, o John Stott, acho que é porque hoje é dia do pastor, o pastor Marco gosta tanto do John Stott, e John Stott fala muito bem sobre isso. Ele esclarece que para gloriar-nos em Deus, e não apenas não apenas regozijarmos em nossos privilégios, mas em suas misericórdias, não no fato de que Ele nos pertence, mas no fato de que nós pertencemos a Ele. Porque nós fomos compros com
alto preço. E que Deus agora é o nosso maior prazer, Jesus agora é o nosso maior prazer. E que só nele há plenitude de alegria. E só na presença dele é que nós podemos desfrutar delícias perpetuamente. Portanto, meus irmãos, a alegria é a grande marca da pessoa justificada. E essa alegria, ela é exclusiva do cristianismo, porque ela não depende das circunstâncias e nem dos nossos méritos. Por isso, nós nos unimos às palavras do salmista no Salmo 43, verso 4, que Deus é a minha grande alegria. Nós podemos repetir isso? Deus é a minha grande alegria. Eu gostaria de convidar os irmãos a se colocarem em pé. E tudo que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a justificação pela fé, a paz com Deus, o acesso à graça, e a esperança na glória, e até mesmo o gloriar-se nas tribulações, tem um impacto muito profundo nas nossas vidas. E diante disso eu gostaria de fazer 4 breves aplicações com os irmãos. E a primeira aplicação é: viva com paz e segurança. Se você já foi justificado pela fé em Jesus, a sua culpa já desapareceu. Muitos de nós vivem presos sobre os erros do passado, sobre os arrependimentos e os sentimentos de que nós não somos bons o suficiente para Deus. Mas eu gostaria que você se libertasse dessa necessidade de merecer. Porque nós não merecemos o amor de Deus, mas nós já fomos perdoados. Isso não significa que você não deve se arrepender dos seus erros, mas que a condenação que havia sobre nós foi removida. E a segunda aplicação é que nós temos agora acesso à graça. E esse acesso à graça, ele não é um privilégio para o futuro, mas ele é uma realidade de agora. Significa que nós temos uma porta aberta para ajuda, que nós podemos buscar em Deus sabedoria, e que nós podemos buscar o poder de Deus em todas as situações da nossa vida. Portanto, você pode fazer a oração de dependência de Deus, criar o hábito de orar e de depender. Lembre-se que você tem acesso direto à graça de Deus. A terceira aplicação é que Deus tem propósito nas adversidades. O apóstolo Paulo, ele nos convida a nos gloriar-nos na tribulação. Quer dizer, meus irmãos, que a dificuldade, ela não vem para nos destruir, mas ela vem para nos purificar, para nos amadurecer, para nos fortalecer. E a dificuldade, ela produz em nós perseverança, a capacidade de nós permanecermos firmes. E a perseverança gera experiência, um caráter aprovado, uma fé genuína. E isso gera em nós uma esperança inabalável. Então, quando a adversidade bater na sua porta, não veja isso apenas como um obstáculo, mas pense, o que Deus quer ensinar para mim com essa dificuldade? O que o Senhor quer que eu veja? Confie no Senhor, que Ele está usando essa situação para forjar em nós um caráter aprovado. E a nossa última aplicação é que nós devemos viver com a certeza de uma esperança gloriosa. Se nós esperarmos desta vida somente aqui, nós somos miseráveis. A nossa justificação e tudo o que vem com ela culmina na esperança na glória. A vida aqui, meus irmãos, é uma vida passageira, mas o nosso destino final é eterno e glorioso. Por isso, eu convido os irmãos a manter os olhos fixos, não aqui neste mundo, mas na glória eterna, aquela que o crente vai desfrutar. O
O que eu gostaria de fazer com os irmãos nesta noite é que, se você é um salvo, um crente em Jesus, você pode baixar a cabeça hoje e reforçar todas essas verdades com o Senhor. Mas se você ainda não desfruta dessa segurança, da paz com Deus, com o acesso à graça, ao trono, se você tem muitas dúvidas, este é o momento de você aí no lugar onde você está, de curvar a sua cabeça e você falar com Deus. Porque não é pelo seu merecimento, pelo seu esforço. Porque nós não merecemos e todo o esforço que nós fizermos é vão. Mas nós somos salvos e libertos pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Amém? Pai querido, nós, neste momento, queremos render graças a Ti, ó Pai, pela Tua salvação. Porque um dia, Pai, quando nós éramos passíveis da Tua ira, quando nós éramos inimigos, quando, Pai, nós andávamos em impiedade, o Senhor, com o Teu infinito amor, não por nossa causa, mas por causa de Ti mesmo, nos resgatou, e o Senhor Jesus Cristo derramou o Teu sangue precioso na cruz do Calvário. Pai, nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a absorver estas verdades que o apóstolo Paulo nos diz nesta noite, na carta de Romanos. Nós não somos merecedores, nós não temos condições, mas nós pedimos, ó Pai, nos ajuda. E quando nós passarmos pelas tribulações, pelas angústias, pelas lutas, nós não venhamos, ó Pai, a nos entristecer e pensar que o Senhor não nos ama, ou que o Senhor nos abandonou, mas que nós venhamos a ter a certeza absoluta de que o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos refinando, o Senhor, Pai, está nos dando a prova para que nós sejamos aprovados e para que nós sigamos, Pai, ao encontro do Senhor, transformados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assim, ó Pai amado, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós rendemos graças, porque o Senhor, sendo um Deus santo, mesmo assim nos amou e nos resgatou e nos deu, Pai, a esperança da glória futura. Assim, Pai amado, nós rendemos graças a Ti nesta noite e oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo.